tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Presta atenção. A Bíblia diz assim: o Senhor é o meu pastor e se a cristandade tivesse credibilizado essa palavra, não teria ficado nenhuma obra sem ser cumprida. Não teria ficado, porque as obras de Deus se cumprem quando há fé. Quando eu digo, como diz no original, né? Se o Senhor for o meu pastor, nada me faltará. No português está assim bem claro: o Senhor é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, automaticamente nada me faltará. É uma expressão que muitas vezes foi questionada desde o começo da minha caminhada, e nós víamos que as pessoas não acreditam realmente no que a Bíblia diz. Elas pegam um livro e dizem assim: olha, aqui está a palavra de Deus, mas isso é apenas ou para estar bem dentro de uma comunidade, ou para se autossugestionar, mas não estão realmente vivendo aquilo, não estão vivendo. Porque se eu digo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu tenho que ser como quem? Eu tenho que ser, por exemplo, como Abraão. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai lá. Para onde você? Não, eu vou te mostrar. Eu vou sair de um lugar sem nem sequer saber para onde eu vou, se nesse lugar tem água, se nesse lugar tem comida, se eu vou conseguir me abrigar do sol. O que eu vou encontrar nesse lugar? Tem salteadores? Tem assaltantes? Eu vou encarar o quê? E aquele tempo, irmão, era um tempo terrível. Pelo que a gente vê na Bíblia de assaltos e uma série de situações. Jesus até conta a parábola do bom samaritano, né? Que era uma estrada lá que tinha muito bandido, muito assaltante, e matavam pessoas para roubar o que as pessoas tinham. Esse negócio de ladrão, dizem que a prostituição seria a profissão mais velha do mundo. Eu acho que roubar é a profissão mais velha do mundo, né? Pelo que a gente vê ali na Bíblia. Então, Abraão olha aquele cenário: vou para onde? Não, mas ele diz que Abraão creu em Deus. Então Abraão passa de mão naquilo que Deus lhe permite passar de mão, e a gente até questiona a presença de Ló. Entendemos até que Ló não devesse ir naquela empreitada com Abraão, mas Abraão, diz os historiadores, principalmente essa leitura fantástica desse livro, História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, ele traz assim detalhes que você viaja e diz assim: é bem possível que a coisa tenha realmente acontecido dessa forma. Então, Abraão passa ali em mão e ele parte, e diz a Bíblia que ele partiu para um lugar que ele não sabia a hora que Deus fosse dizer: é aqui. Abraão, pega ali, trilha, e vai. Para onde? Não, vai. Quando chegar lá, eu te mostrarei. Isso é crer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque as obras não são realizadas de Deus nas nossas vidas, porque nós não credibilizamos. Aqueles que não credibilizam, nós estamos tudo bem, estamos aqui num exercício para termos a fé perfeita, mas muita gente nunca chegará à fé perfeita. Por quê? Peraí, não, aqui eu tenho tudo. Deus, eu tenho tudo. Meu pai, dizem que o pai de Abraão era rico, era até dono de uma fábrica de ídolos. Eu tenho tudo, eu tenho comida a hora que eu quero, eu tenho todo o conforto. Eu vou para esse deserto, e como vai ficar a minha provisão? Se é que isso passou pela cabeça de Abraão, isso não o deteve, e lá na frente ele conheceu realmente Jeová Jireh, o Deus das provisões. Então veja, irmão, essas obras todas que ficaram aí para trás, que Deus nos tem revelado, que precisam ser realizadas
para que a palavra dele não caia por terra, para que o nome dele, escuta aí, para que o nome dele, o seu poder e a sua glória, não possa ser sugestionada, questionada sequer por 1 milímetro pelos próprios anjos, que conversando diriam: poxa, lembra daquela espada que o Senhor mandou sobre a terra? Ela não se cumpriu. Deus está olhando, decanta urimã, decanta lava sorimicantos, decanta laiamaias. Aleluia. Deus está olhando para você e dizendo assim: olha, eu conto contigo, para que essa conversa não exista no meu reino. Aleluia. Meu Deus. Por que pessoas não cumpriram as obras de Deus? Porque não creram que verdadeiramente Ele é o pastor que supre o pasto para a ovelha. Não creram nisso. Se tivessem crido nisso, não teriam obras ficado para trás. E uma das obras que Deus tem mencionado redundantemente, repetidas vezes, uma que Deus tem mencionado é a adaga da contenda. E várias vezes Deus já usou profetas e diz assim: essa é a adaga principal do teu ministério, Elias, o ministério de contendas que Deus tem na terra. Pode contar comigo, Jesus. Pode contar comigo, Jesus. Porque eu não tenho papa na língua, não tenho medo de processo. A minha parede lá da minha salinha, tudo que é processo que vem eu vou pendurando lá. Eu já perdi de conta, não deu para pendurar tudo num prego só, já estou colocando no outro lugar. Eu não tenho papa na língua. Os irmãos, eu não estive lá, os irmãos distribuindo folhetos estiveram aí num evento promovido pela liderança de Fernanda Brum, que diz que a pastora, é mais fácil ela ser prostituta e vagabunda de prostíbulo do que pastora. Isso é, se alguém disser, a Fernanda Brum é uma prostituta, eu acredito, mas pastora não, pastora ela não é. Promovendo lá um evento, arrancando o couro das pessoas com dinheiro, um absurdo descomunal. Amém? Vocês estiveram lá? Vocês me participaram? Me mostraram um evento no celular e tudo mais? Teve irmão que filmou lá? Amém? E eu paro e penso, em que lixo, em que puta espiritual se transformou a Fernanda Brum, em que prostituta espiritual se transformou a Aline Barros, vagabundas espirituais. Comigo, Jesus pode contar. Se é para fazer contenda usando a verdade, eu sou o homem número 1. Amém, meu irmão? Qualquer um que explora um povo em nome de Deus é alvo da nossa mais profunda ira, nojo e indignação. Aleluia. Elas podem ser isso, putas e prostitutas espirituais, mas servas desse Deus vivo, isso elas não são. Deus tem projetos na terra, irmão, mas sabe por que as pessoas não cumprem os projetos de Deus? Porque não acreditam que Ele seja tão poderoso quanto a Bíblia diz que Ele é. Muita gente tem Bíblia na mão, esse aqui é o Deus mais poderoso. Eu não sou espírita não, porque esse é o Deus poderoso, mas o comportamento do cara é igual de um espírita. Não, pastor, eu não adoro isso, não invoco aquilo. Oh, meu amigo, mas a sua fé é fracassada e falha igual a dele. Não, eu não sou católico não, esse daqui é o Deus poderoso. Tu não tem Deus porque levanta a Bíblia para o alto, tu tem Deus porque a Bíblia é exalada nos teus poros e na tua língua. Tu não tem Deus porque tu tem a Bíblia aberta lá dentro da tua casa, ou um versículo dentro do teu carro. Não é por isso que você tem Deus não, porque isso é o que mais se tem por aí. E no entanto Jesus Cristo só tem a nós com quem Ele pode contar. E as pessoas declararam a palavra de Deus: o Senhor é meu pastor. Não, o Senhor é meu pastor, irmão, nada me faltará. Para trás de mim, Satanás, e toma-lhe brá, brá, brá.
mencionando as Escrituras e pegando o nome de Deus em vão. Não é porque falaram que viveram, e a prova de que falaram inutilmente é que Deus hoje tem dezenas de obras que nós estamos realizando, e a principal é a da contenda. Contenda é contrária, você pode usar assim, contenda versus aliança. Quem faz contenda não reúne amigos, quem faz contenda não faz alianças. Amém, irmão? E é isso que Deus tem para nós, contenda. E alguém já ligou para mim uma vez, alguns anos atrás, um camarada aqui, essa região do Rio de Janeiro, que é Itaboraí, né? Considerada a região mais pobre do Rio de Janeiro. Eu fui lá, é um horror, as pessoas moram em valas passando assim, em ruas sem calçamento, e todo político canalha daquele município, desgraçado e maldito, aproveita sempre a pobreza. Já teve quem dissesse assim: não, nós não poderemos acabar com a pobreza de Itaboraí, senão em cima de que nós vamos fazer a nossa campanha? E aí um pastel de lá, como diz o irmão Jorge, um pastel de lá recebeu um CD meu, ligou e disse assim: ô pastor Tupirani. Eu falei: oi. Esqueci o nome do cara, eu gosto de dar nome, mas às vezes são coisas tão inúteis para mim que eu esqueço os detalhes. Falei: sim, tal. Eu sou amigo do fulano. Sei. Pois é, sou pastor aqui de Itaboraí. Eu estava ouvindo uma mensagem sua, mensagem intitulada não sei o que tal. Falei: sei. Poxa, você pega pesado, né? Falei: irmão, eu acho que a verdade é pesada. Falar de um Cristo crucificado, que é a verdade, um Cristo assassinado, um Cristo morto pelos pecados da humanidade, um Cristo rejeitado, isso é a verdade. Aquilo que para mim é verdade, eu não poupo palavras, eu solto a língua mesmo. Eu falo: não, eu estou vendo aqui que você, e eu quero dizer que eu concordo contigo, mas eu não tenho coragem de falar essas coisas não, nem tenho coragem de implementar isso dentro da minha igreja. Vários me disseram isso. Aí eu falei: aí trocamos uma ideia assim rápida. Ele concluiu dizendo o seguinte: eu sei, tu fala a verdade, mas com esse tipo de palavra, você não está esperando amigos nem igreja cheia não, né? Bem diferente do que ele fazia, sentando na mesa dos políticos e se sentindo importante, que uma vez ele falou, me reportaram que ele falou: eu estive numa reunião só de homens de terno e gravata, tudo gente importante. Eu não estou vendo ninguém aqui de terno e gravata, e eu aposto a minha vida que os importantes estão aqui dentro. Aposto a minha vida. Os que estão de terno e gravata no Congresso Nacional, eles não são importantes. Pessoas importantes não vão para o inferno, como eles irão. Importantes somos nós, que servimos ao Deus vivo, pagamos o preço dia a dia. E ele me disse: não espere igreja cheia não, nem espera ajuda, nem espera alianças, nem espera, em outras palavras, não espera. Eu falei: não estou esperando nada disso não, eu só tenho um projeto: cumprir a minha missão, morrer e ir para a glória. Tá, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Ou seja, as alianças, quem prega a contenda que Deus quer, não faz aliança. Tinha um jornalista que foi demitido várias vezes, e os outros criticavam ele. Cajuru, né? Cajuru, o nome do camarada. Todo mundo criticava ele, ele falava isso nas entrevistas: poxa, você está perdendo tantos R$1.000 por mês, porque não quer fazer propaganda. Você não quer fazer a propaganda do Banco do Brasil, você não quer fazer a propaganda da Caixa Econômica, você não quer fazer a propaganda da Prefeitura. Ele diz assim: como que eu vou estar fazendo propaganda dos órgãos do governo e depois na minha reportagem eu estou metendo o pau no governo? Como que eu vou fazer propaganda deles? Se eu estiver fazendo propaganda deles, eu não posso meter o pau neles como eles merecem. E quando ele perdia, toda a equipe, toda a produção perdia. Resultado:
Chutaram o homem, não sei qual é o fim dele, se já morreu, se está por aí em alguma TV a cabo, qual é o destino dele, porque nas TVs abertas acabou o espaço para ele. Ele dizia: eu não posso estar falando do Banco do Brasil, eu não posso estar falando do alistamento militar e depois eu chegar e meter o pau em quem está pisando a bola no sistema do governo. Como que eu vou fazer isso? Quem está aqui para usar a verdade, está aqui para criar contenda. E quem cria contenda não faz aliança. Por isso nosso Deus não faz aliança. O nosso Deus chama, às vezes a gente entende mal, né? Não, Jesus é o Deus da aliança. Jesus é o Deus da aliança com a verdade e não comigo. Se eu ando na verdade, a aliança dele é com a verdade que estiver dentro de mim. Se essa verdade sair, ele me acaba comigo. Jesus não é Deus de aliança, Jesus é o Deus da verdade. Isso às vezes fica mal entendido na compreensão da cristandade. Então, se você prega a verdade, é certo que tu terás intrigas e contendas. E quem tem intrigas e contendas, significa que não tem aliança. Jesus não faz aliança. Jesus chama que todos se curvem ao seu querer e à sua verdade, porque Ele é soberano. Se Ele tivesse aliança, Ele já não seria soberano. Amém? Soberano é quem está acima de todo mundo. Quem faz aliança está equiparado. Amém? Quem faz aliança, temos uma aliança: eu te socorro e tu me socorres. É uma aliança que os reis faziam antigamente. Jesus não. Jesus: não vou fazer aliança contigo não, porque eu não preciso do teu socorro. Se tu quiseres o meu socorro, venha e te curves diante de mim. Esse é o nosso Deus. A sua soberania e grandeza está nesse top. Então as pessoas sempre disseram: o Senhor é meu pastor. Mas quando Deus disse, que nem disse para Abraão, e eu conheci muita gente assim: vai para tal lugar, faz isso, faz aquilo. Não dá. Não, irmão, não posso largar o meu emprego, não posso largar minha casa. Ora, se tu não larga o teu emprego por uma ordem de Deus, como tu ousas pensar que ainda estarás a serviço de Deus? Ninguém aqui tem que largar emprego, ninguém tem que largar nada, mas se Deus se manifestar a você e falar contigo, tu vai ter que largar tudo. Lá passou Jesus um lugar, estava lá Pedro, Tiago, João, Alfeu, Zebedeu, homens lançando as redes, e Jesus disse o quê? Vem e segue-me, e eu farei de vocês pescador de homens. Tiveram que largar as redes para seguir Jesus ou não? Mas Senhor, quem vai sustentar minha família? Senhor, eu, meu filho. Pedro podia dizer assim: não, peraí, como que eu vou te seguir? E eu tenho que levar o peixe para casa, eu tenho que vender peixe, levar peixe para casa para sustentar o meu filho, para sustentar minha mulher. E aí, como é que fica, irmão? Como é que fica que Deus, quando te chama, já organizou tudo, só está esperando o teu eis-me aqui, já está tudo pronto. Nunca se viu Pedro dizendo assim: poxa, irmãos, a coisa lá em casa está feia. Desde que eu comecei a seguir Jesus, eu nunca mais levei um peixe para casa, eu nunca mais levei um pão para casa. Mas nunca a mulher de Pedro mandou uma notícia: o teu filho está com fome. Porque o Deus que chamou Pedro também foi o Deus que multiplicou a sua casa. E quando nós colocamos as coisas no cuidado de Deus, meu irmão, não precisa da nossa presença, basta a presença do nosso Deus. E outra coisa que eu não admito, isso não estava no script, uma coisa que eu não admito, irmão, é alguém dizer que se endividou, alguém dizer que está com problema por causa desta obra. Esquece isso, é mentira, porque quem se lança a essa obra, Deus proverá. E outra coisa ainda, eu já falei: se tu não tem a condição, não se mete na obra. A obra é para aqueles que Deus der a condição, o recurso. Não vem com papo de que, não,
Eu estou fazendo a obra e não estou podendo trabalhar. Então para de historinha, vai trabalhar e larga a obra. Porque se você está com dificuldade, está enrolando a tua vida, como Jesus não quer que fique enrolada, porque nós somos exemplos nessa terra. Se a tua vida está se enrolando, é porque você não tem o chamado, está se metendo onde ninguém te chamou. Simples assim, tá, meu irmão? Simples assim. As pessoas sempre disseram assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansar. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Enfim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu... Mas isso é só slogan, porque na boca de certas pessoas isso não passa de uma mentira, sem nenhum escrúpulo. Porque quem faz aliança não acredita que esse Deus seja tão poderoso a ponto de fazer 1000 cair ao seu lado e 10.000 à sua direita e ele não ser atingido. Quem faz aliança visa resguardar-se, resguardar a sua casa, resguardar os seus. Quem faz aliança tem medo de ser acometido a qualquer momento por alguma situação que o destrua, que o abale, que o fira, que fira os seus. Eu não participo deste medo, eu não participo desse temor. Quem me apontar uma arma, meu irmão, vai me ouvir dizer: puxa o gatilho. Quem me ameaçar vai me ouvir dizer: eu quero ver. Porque eu creio que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Mas a igreja fracassou usando Salmo 91 pregado na porta, Salmo 91 duplicado em copiadora, presa na cabeceira da cama. Se isso resolvesse, os católicos não seriam católicos, nem os espíritas seriam espíritas. Você está aqui, meu irmão, não é para saber, para dizer: Deus, olha, eu estou precisando. Quando você chega para Deus e diz o que está precisando, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo assim: ô seu cego, tu não está vendo? Não, eu estou precisando. Porque a Escritura diz: ainda a palavra não me chegou à boca, e tu tudo já sabes. Quando os discípulos pedem: Senhor, ensina-nos a orar, você precisa examinar, meu irmão, o conteúdo daquela oração. E quando a única petição que tem naquela oração diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia, os dias futuros, nos dá. Isso é possível? É possível que o seu pão para daqui a um mês seja dado hoje? É possível que o seu pão para daqui a um ano seja dado hoje? O seu arroz, o seu feijão, a sua carne? É possível? Pão significa Deus. O sustento de cada dia que precisaremos para viver, venha sobre nós hoje a tua palavra. A palavra é um antídoto, ela fica dentro de você. Aleluia. Como uma vacina poderosa gerando anticorpos para a vida inteira. Esse é o pão pedido na oração, a palavra de Deus. Aí você vai examinar que a oração é sempre partindo de você para Deus, com engrandecimento, com louvor, com adoração. E quando termina, Jesus ainda diz assim: e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem crê em Deus, meu irmão, não o ofende com orações de petições. Como diz a Escritura: apresentai-vos perante o Senhor com cântico, louvor e adoração. Salmo número 100. Apresentai-vos ao Senhor com cânticos. Não é com súplica, não é com miséria, não é atormentando Deus: Deus, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo.
Teu Deus é cego, é? O teu Deus é cego, teu Deus é um inútil, teu Deus perdeu a onisciência, perdeu? Teu Deus perdeu o juízo para você vir se lamuriar diante dele? Jesus não morreu na cruz para ouvir as tuas lamúrias, não. Jesus morreu na cruz para cumprir isso que ele disse para a mulher samaritana: eu vim procurar os verdadeiros adoradores. É isso que ele está procurando, meu irmão. Não são as suas lamúrias, não. Não, Deus, o meu cheque vai bater sem fundo. Que se dane, que bata. Da próxima vez, antes de você bater um cheque, sem ter a certeza que você tem capacidade para cumpri-lo, dobra os joelhos primeiro, que você poderá descobrir que muitas vezes não vai precisar assinar um cheque, bastará apenas sentar-se à mesa e se servir. Mas são palavras que justifica a queda da igreja aí por não ter credibilizado. São palavras muito fortes que as pessoas acharam sempre muito bonitas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele. Mas nunca se vê a pessoa despir, se dispor de si mesmo para que esse Deus seja engrandecido e glorificado. Principalmente na palavra de contenda. Decantarabassolimicantos. Entramos na dispensação das mais profundas contendas. Entramos nas dispensações das mais profundas contendas. Tem gente aqui dentro que vai ouvir vídeos meus, que vai se escandalizar e vai embora. E eu quero dizer uma coisa para você: já vai tarde. É hora de se cumprir aquela palavra que Deus disse que receberíamos neste púlpito, palavras tão estonteantes que pessoas aqui dentro vão se escandalizar. E já tem gente escandalizada porque eu disse que a Fernanda Brum e a Aline Barros não passam de putas e prostitutas espirituais, vagabundas. Está escandalizado? Não espera o próximo culto para não comparecer não. Levanta agora e vai embora, vai para casa. Tem luzes. O que é luz? A palavra. Existem luzes que são muito fortes, e tem pessoas que se negam a olhar para ela, porque tem medo que os seus olhos fiquem feridos. Mas aquele que olhar, verá que Deus o capacita a compreender e contemplar toda a verdade. Quem tem medo se detém. Quem tem medo fica aquém da realidade. Mas quem se lança com fé, porém a fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé tem seu segredo e não se revela ao que tem medo. Irmão, para que Deus não levante um profeta e fale certas coisas a teu respeito, vai ajustando tua vida desde já. Reconhece que você precisa ter fé, reconhece que você é ovelha, reconhece que eu não estou aqui para ouvir o que você se agrada, eu não fui chamado para te agradar, eu não fui chamado para agradar quem entra pelas portas, eu fui chamado para agradar o meu Deus, que manda chamar de puta, vagabunda e prostituta. É Ele, é a Jesus Cristo, Filho de Deus, é a esse que eu tenho que adorar, é a esse que eu tenho que servir. Eu não estou aqui para servir a homens, porque não é homem que põe o pão na minha mesa, não é homem que dá a saúde que eu tenho, não é homem que me faz com 53 anos, eu caminho para lá, para cá, eu ando. Esses dias eu disse assim, eu vou lá no Rio Comprido, minha esposa falou assim, vai de carro, eu falei, vou a pé. De repente eu fui lá no Rio Comprido a pé e voltei. Quando eu voltei eu falei, ué, caramba, eu fui lá no Rio Comprido? É como se eu tivesse andado ali na esquina e voltado. Fui lá no Rio Comprido e voltei em 45 minutos. Fui lá no Rio Comprido e voltei em 45 minutos. Quando eu cheguei em casa eu falei, ué, mas eu já voltei. Não é homem que faz isso comigo, eu não estou aqui para agradar homens. Tu tem plano de saúde? Eu não preciso dele.
Às vezes eu vou nas drogarias, a gente compra um monte de coisa, milhões de coisas, e a atendente pergunta assim: você tem plano de saúde? Eu brinco com ela e digo assim: só a fé em Jesus. Aí às vezes alguma é crente: isso é. Eu falei: só tenho esse plano de saúde. Você tem plano de saúde, irmão? Continue com ele, mas não despreze a fé em Jesus. Pode continuar com o teu plano de saúde. Tem planos até que são necessários, nós bem sabemos. Ora, a ciência é um projeto de Deus, não ignoramos, mas também não ignoramos que o Deus que criou a ciência é acima de toda e qualquer ciência. Isso também eu não ignoro, porque tem horas que a ciência diz assim: olha, vai para casa, porque já fizemos tudo que tinha para fazer. Eu digo: não vai para casa não, vem para o altar da geração Jesus Cristo, porque aqui Deus ainda não fez tudo que tem para fazer. Amém, meu irmão? E quantas vezes? Não, eu sirvo, irmão, eu sirvo Jeová Rafa, o Deus que cura. Por que você se desespera na hora que precisa da cura então? Por que você não crê? Por que você não dobra o joelho e diz assim: Deus, estou enfermo, e se essa doença me levar para o túmulo, ela vai ter que amargar, me levar adorando e bendizendo o teu santo nome. Onde está a tua fé? Encara. Não, porque eu sou da igreja e as pessoas estão me vendo enfermas. Um dia viram um homem largado, abandonado, e as pessoas até diziam: quem pecou, Senhor, esse aí? Ou os pais deles, para que ele nascesse nessa condição aí? Jesus falou: não, nem ele nem os pais, mas essa enfermidade aí é para que neles sejam manifestas as obras de Deus. Como tu vês a tua enfermidade? Vergonha? Calamidade? Ou uma chance de Deus fazer com que se manifeste em ti as obras de Deus? Tu acha que vai morrer? Então começa a adorar desde já, para morrer adorando, e você verá que quem adora a Deus não morre jamais, porque você não o adora pelo que ele faz, você o adora pelo que ele é. Eu coloquei uma pergunta lá no grupo: se esse Deus tremendo, glorioso, esse Deus maravilhoso, que tem te abençoado, que tem te sustentado, tem dado tudo para você, esse que tem poder de te lançar no inferno ou te dar a salvação, esse Deus maravilhoso, se esse Deus se tornasse injusto, você continuaria adorando Ele? E muita gente disse: eu vou com esse Deus até o fim. Mas um Deus que se tornou injusto? Eu sei que muitos foram pegos de surpresa, que Deus me deu essa pergunta. Eu estava dentro do meu banheiro fazendo a barba ou escovando o dente. Deus me deu essa pergunta e Deus traduziu em mim a resposta. Se Jesus, escuta aí, crente, se Jesus entrasse ali, ele não precisa entrar pelas portas, mas vamos supor, Jesus entrou pelas portas, chegou diante de você e dissesse assim: ô meu servo, aí tu dissesse: ô meu justo Senhor, eu te adoro. Aí Jesus dissesse assim para você: olha, hoje eu tenho uma obra para realizar, mas é uma obra de injustiça, de maldade, mas eu preciso da tua ajuda para realizar essa obra. O que tu dirias para Jesus? Conta comigo, Jesus. Se tu dissesse assim para Jesus: Senhor, conta comigo, ele diria assim: não conto não, para trás de mim, Satanás, tu não presta, tu não tem caráter, tu não tem honra, tu não tem dignidade. Se Jesus se tornasse injusto, se as suas obras passassem a ser, por um segundo, eu falei,
por um segundo, se as suas obras fossem malignas e de injustiça, e ele chegasse, conta comigo, ô Tupirani, eu quero contar contigo para essa obrinha de 1 segundo de maldade, eu cuspiria na cara dele e diria: sai de mim, seu Deus falso, canalha, safado, eu ando na verdade e na justiça. E tu? E tu? Não, mas esse é Jesus. Não, esse não é mais o Jesus que conhecemos, esse agora é um falso Jesus. O nosso Deus tem um caráter inabalável, mas se o caráter desse Deus mudasse e ele se tornasse injusto, nem que ele me lançasse no inferno, mas a minha adoração ele nunca mais teria. Aleluia, Deus. Isso se chama, sabe o quê? Caráter, princípio inabalável. O meu caráter não muda com as circunstâncias, ele está edificado. Não são as situações que vão me fazer agir de uma forma ou de outra. Em qualquer situação eu agirei sempre da mesma forma. Aí alguns, eu fiquei até surpreso que alguns deram a resposta: não, eu não adoraria mais esse Deus. Não, gratidão, não, a justiça é acima da gratidão. Não, e onde fica a fome e sede de justiça? Não, não adoraria. Eu falei: não, entendeu, sai desse grupo, vem para esse aqui, vai caminhando. Agora eu vi os irmãos antigos, não pensaram muito bem. Sim, eu vou com esse Deus até a morte. Com um Deus que se tornou injusto? O teu caráter é de injustiça? Como tu servirias um Deus injusto? E teve gente desesperada: não, pastor, o que vai ser de mim? Eu falei: não, irmão, Jesus entende, tu não pensou muito bem, mas você é injusto? Não, então aprenda a lição. Deus quer forjar o nosso caráter de forma que ele seja inabalável. E o que é um caráter inabalável? Significa que se o próprio Deus se manifestar diante de mim, seja numa sarça, ou na pessoa do seu Filho, ou na pessoa do Espírito Santo, e me lançar uma palavra para que eu pratique uma obra injusta, eu direi para ele: não, não faço obras injustas. Este é o caráter daqueles que vão morar no céu. Nem se o próprio Deus te pedir uma obra que fique clara diante de ti, que ela seja injusta, ele não quer ver você ceder. Sabe por quê? Senão está arriscado lá no céu você dar problemas. Deus está forjando um caráter inabalável. Você quer a justiça, e é na justiça que tu vai viver, custe o que custar. E sabe o que nos aguarda? O milênio. Seremos uma equipe de policiais do céu incorruptíveis. Eu falei incorruptíveis. Este é o caráter daqueles que voltarão no milênio. Quem vai voltar no milênio não é só quem tem conhecimento bíblico, é quem tem caráter incorruptível. Ou tu pensa que não vão tentar nos corromper no milênio? Nós vamos bloquear um monte de empresário trilionário. Nós vamos entrar nas emissoras bilionárias de televisão e dizer assim: esse programa aqui não vai mais pro ar. Vamos saber de coisas que vão ser participadas, e antes de ir pro ar nós vamos chegar lá: pode parar, isso aí não vai pro ar não. Por quê? Porque Jesus Cristo, o Rei de Jerusalém, está reinando, não vai pro ar, e eles vão puxar malas de dinheiro, só para nós lançarmos esse programa, 60 segundos só, 1 minuto só, e nós vamos rir para eles
E vamos dizer assim: guarda o teu dinheiro, e é bom que guarde também a tua programação, porque ai de ti se eu ver isso aí veiculado, ou na internet, ou na televisão, ou no rádio, ai de ti. Nós voltaremos, irmão, mas tem que ser com um caráter inabalável. Eu achei essa pergunta que Deus mandou colocar no grupo fantástica, e Deus dividiu ela em várias etapas. À medida que as pessoas iam respondendo, Deus trazia uma nova pergunta. Então, meu irmão, veja, muitas frases poderosas se transformaram em slogan, mas o fracasso da igreja deu-se ao que faltou crédito a essas palavras de Deus. Imagina, Jesus, todo mundo viu que Jesus já era o Todo-Poderoso, mas quando Jesus ressuscitou, ele disse: todo poder me é dado nos céus e na terra. Veja bem, quando nós falamos de todo, aqui está todo o dinheiro, significa que não tem mais dinheiro em nenhum lugar, amém? Aqui está toda a água, aqui está tudo isso, tudo aquilo outro, então não sobrou mais nada. Quando Jesus diz assim, as igrejas diziam isso: Jesus disse, olha, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Isto significa que não sobrou poder para o diabo. Então, Jesus é o Todo-Poderoso, mas a cristandade se comportou como quem servia a um Deus Todo-Poderoso? Não. A prova disso são alianças, é a falta de fé, é a sujeição ao patrão. Enquanto muita gente aqui não aceitou ser demitido, abriu mão, calou-se quando Deus queria que falasse dentro do seu emprego. Ia ser demitido? Sim, ia ser demitido. Por quê? Porque Deus já tinha uma porta maior esperando por ele. Mas aí a pessoa, para não perder o emprego, diz que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Diz até que Jesus abre porta aonde não há porta, mas ele se vê ali: não, se eu perder esse emprego, o que vai ser de mim? Aí para de falar, se cala diante de situações, mantém-se no emprego e deixa de desfrutar toda a glória vindoura. E assim, pessoas proclamando que Jesus tem todo o poder, é o Todo-Poderoso, se acovardaram de forma absurda, não viram a glória de Deus, e as obras de Deus ficaram por serem feitas. E agora nós estamos aqui com esta palavra que faz a repescagem dentro da tua alma, para Jesus hoje te perguntar: eu posso ou não posso contar contigo? Temos nesse ministério várias pessoas demitidas e não estão passando fome. Temos várias pessoas demitidas, pessoas que ouviram assim: olha, agora toma aqui tua demissão, vai pregar lá fora. E a pessoa foi pregar lá fora, enquanto outros estão lá encabrestados no mesmo lugar. Quando Deus te chama, é para te dar liberdade, meu irmão. Só que tem pessoas que preferem ficar encabrestados, encoleirados, porque se sentem mais seguros. Como que é isso? Eu vou dar um exemplo. Aonde que Israel se sentiu mais seguro? Na liberdade do Êxodo, quando saiu com Moisés para o deserto, ou quando estavam lá como escravos, comendo as cebolas e os melões e os pepinos do Egito? Aonde que eles se sentiram mais seguros? Lá, tanto que disseram: ora, levantemos um capitão, voltemos. Quem dera nós estivéssemos comendo os pepinos, os melões, as cebolas do Egito. Moisés, tu nos trouxeste para esse deserto para que morramos aqui de fome, nós, nossas mulheres, nossos filhos. Tem pessoas que não sabem o que é liberdade, desde que seu estômago esteja cheio e o diabo rindo da sua cara. Se Jesus te leva para o deserto, é porque Ele te deu liberdade, e lá Ele proverá. Quem poderia imaginar que o maná ia cair? Quem conheceu o maná? Jesus falou assim: olha, vocês são uma geração antiga, desde a Mesopotâmia, desde Abraão, desde Isaac e desde Jacó.
Mas o maná que vocês comeram no deserto, nem vocês, nem os pais de vocês nunca tinham ouvido. Deus tem na manga da sua glória todo o recurso para todos nós. Basta que nós nos inclinemos, adoremos e sirvamos, porque Ele proverá. Ele proverá. Jeová Jireh, o Deus das provisões. Tu crês? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Lembra de Daniel? Porque hoje nós lembramos de Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque lembramos de Daniel, homens que expuseram a sua vida. Não foi um emprego, foi a vida, em nome dos conceitos de um Deus que, se hoje Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel estivessem presentes na igreja, nós daríamos aula para eles, de tanto que sabemos e coisa que eles não souberam, mas na época deles aquilo que eles souberam foi o bastante para que a história fosse marcada, e até daqui a 1000 anos pregaremos Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Quer fazer história? Aposta a vida em Jesus Cristo. Quer fazer história? Aposta a vida na verdade. Quer que o teu nome seja escrito nos céus e proclamado na terra? Aposta a vida na verdade. É o exemplo de quem? Cristo, Pedro, Paulo, Tiago, João. Muita gente diz, o Tomé, o incrédulo, né? Tomé incrédulo tem a história de fé. Todo mundo tem o seu momento de... Não, se eu não ver, eu não crerei. Todo mundo já falou isso. De uma forma ou de outra, todo mundo já teve os seus deslizes. Mas não interessa se na hora que eu sou um incrédulo, Jesus vem e se manifesta e diz assim: agora tu sejas um crente, tá? Porque tu viste, tu está crendo? Tá bom, bem-aventurados os que não viram, mas porque tu viste, tu está crendo? Então vai nessa tua fé, vai nessa tua força. A queda da igreja, irmão, é marcada por palavras que não passaram de slogans, mas não foram praticadas. Jesus disse: ser fiel até a morte, e partindo da morte eu te darei a coroa da vida. Tu queres a coroa da vida? Tu anseias pela coroa da vida? Então tu tens que primeiro passar por uma porta, e ela se chama... Mas quando a morte bate na porta, tu abre a janelinha, quem é? Sua morte. Vai estar lá o cara com um capuz e uma foice. Eu quero entrar aí. Não, sai para... Jesus tem misericórdia de mim. Abre assim, devagarzinho. Quando tu vê, quem é? Sua morte. Opa, entra aí, porque depois de ti eu pegarei a coroa da vida. Isso é a palavra de Deus, irmão. É engraçado, né? Eu pareço às vezes que eu fiz teatro, né? Em cena cada coisa, passa umas coisas aqui pela minha cabeça que, vixe, eu digo, Jesus, só a graça. Ser fiel, qual é o limite? Até a... E depois eu te darei a coroa da vida. Se a morte bater na tua porta, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos, porque é chegada a hora da vossa redenção, e Deus usa os seus muitos caminhos. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos. Dos que aqui se encontram, nem todos provarão da morte. Escuta o que eu falei. Escutem o que eu falei. De muitos dos que aqui se encontram não provarão a morte, sairão da terra pelo arrebatamento que está às portas. Não faz da palavra de Deus slogans na tua vida. Jesus é o Todo-Poderoso. Você vive isso. Se você não vive isso e fala isso, você está tomando o nome de Deus em vão.
Não, Deus não me deixa, Deus está vendo um corte aí na minha empresa, Deus me livra dessa lista negra. Se Deus te livrar da lista negra, você vai continuar sempre na vidinha que você está. Se Deus te colocar na lista negra, aí tu vai saber o que é o sustento de um Deus de perto, um Deus que não precisa do teu salário para botar o pão na tua mesa. Muita gente está conhecendo o pão na mesa pelo salário. Irmão, a glória é você ser que nem Elias, não ter o salário, mas ter o pão à mesa. Isso é que é glorioso. Não confie no teu salário, confie em Deus. Mas eu falo, não fica recitando versos vazios, porque sem fé são vazios. Você tem que recitar, mas recitar não com a boca, recitar com a vida, recitar com a fé. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Pastor, a visão da igreja sendo a arca, e eu via o Senhor, pastor, na porta dessa arca, e também via a chuva que descia e aumentando o volume das águas que caía sobre a terra. E essa porta, ela não estava totalmente aberta, literalmente aberta, ela estava já na sua metade do tempo, e de tempo em tempo entrava de 3 em 3 animais dentro da arca, e já tinha vários animais dentro dessa arca. Quando o irmão Júnior louvava aqui na frente, veio um forte vento de Deus, mas esse vento ele veio por baixo e ele envolveu a congregação num redemoinho. Cícero, Deus manda te dizer desta forma: tu és o meu capitão, diz o Senhor. Aleluia, Deus. Eu vejo a geração Jesus Cristo, ela se eleva nas mais altas alturas como uma águia, a sua cabeça é branca e as penugem, suas asas são pretas, e os seus olhos são como chama de fogo, e ela flutua nas mais altas alturas sobre a terra. Quando o Senhor falava dos folhetos, pastor, mais uma vez eu vi os folhetos cobrindo a terra, os céus se abriam como uma caixa, e os folhetos cobriam a terra. Tem um profeta aqui, Deus o ama de uma maneira muito gloriosa, e Deus me manda dar uma palavra a esse profeta. Altair, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, te manda te dizer o Senhor. Essa palavra de hoje, manda dizer o Senhor, ela quebrará portas de bronze, ela destruirá o ferro. Esta palavra de hoje é de tamanha grandeza. Esta palavra ressuscitará os mortos, e já ressuscitou, diz o Senhor. Fora deste lugar, diz o Deus vivo. Este púlpito, mais uma vez ele se move, e ele se apresenta, ele passa em revista sobre essa fileira, ele passa em revista ao meio, de um a um, parado de frente, de um a um, de um a um, de um a um, ele se apresenta de um a um.
Manda dizer o Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Até aqui, pastor. Amém. No começo dos louvores, mestre, bem na oração, eu via 5 tapetes surgirem aqui diante do púlpito, e eu via 5 joelhos, pares de joelhos, não tinha corpo. Eu via eles se ajoelharem mesmo em cima desses 5 tapetes. E à medida que o tempo ia passando, esses joelhos iam se tornando em coxas, iam subindo e se tornando em corpos. Amém. Quando o Senhor falava da viagem dos irmãos, eu via um baú descer do céu e ser entregue, e dentro desse baú, quando o Senhor abria, tinha miolos de pão, vários miolos de pães, mas eles estavam como pepitas de ouro, e eram muitos, mestre. Depois eu via 4 malas marrom também ser colocado aqui na frente, e dentro dessas malas o que tinha eram folhetos. Eu via próximo à Rússia um país, e eu via cair do céu 3 folhetos. A relva daquele chão era seca, e os folhetos caíam em cima dessa relva. O ar daquele lugar era difícil respirar, e quando aqueles folhetos batiam lá, o ar melhorava. A relva daquele lugar se tornava verde. Então eu via 3 crianças, cada uma pegava esses folhetos. Quando essas crianças caminhavam e andavam, de dentro delas saíam outras crianças, também com folhetos na mão. E isso vinha acontecendo algumas vezes, mestre. Ia saindo de dentro de criança outras crianças, e elas iam espalhando aqueles folhetos naquele lugar. E esse país é a Ucrânia. Amém. Durante a palavra, eu vi uma capa ser trazida para o ministério, e nessa capa estava a letra M e a letra F. Essa capa um dia foi do Marcos Feliciano. Assim diz o Deus Todo-Poderoso. Quando o Senhor falou das adagas de contenda, eu vi uma cerca ser formada aqui diante do púlpito, e uma cerca de espadas. E essas espadas, mestre, ficavam cruzadas diante do púlpito em forma de X. E eram várias espadas, eram muitas espadas. Quando o irmão André, ele contou a visão, entregou a visão da arca,
E ele falava dos animais que já estavam lá dentro e outros que vinham entrando. Então eu vi essa arca. Na porta estava o Senhor. E eu vi os animais entrar. Mas quando eles passavam do outro lado, eles se transformavam em homens. Já não eram mais animais. E ali essa visão cessava, mestre, até aqui. Irmãos, você acredita nas profecias? Você acredita nessas coisas que Deus tem falado tanto? E eu me assombro que são coisas tão, entre aspas, repetidas sobre a mesma coisa, que é sobre os folhetos. Se você acredita realmente que esses folhetos sejam um projeto de Deus, irmão, põe aonde tu imaginar que tem espaço para colocar isso. No Twitter, no Instagram, no status do WhatsApp, sabe? Tem uns links aí que as pessoas divulgam para você entrar em grupos. Se você puder fazer isso, que às vezes dá alguns probleminhas, eles pegam o teu número, começam a mandar mensagem, propaganda, mas enfim, se você achar grupos evangélicos, jogar os folhetos lá dentro, se você puder distribuir, colocar no Facebook, aonde você puder colocar esses folhetos, coloque, irmão, que é o projeto de Deus, com simples folhetos, esses textozinhos aí pequenininhos de 10 centímetros, o projeto é muito grande, faça a obra, que Deus fará a obra na tua vida. Se preocupe com a obra de Deus, o que você tem que fazer para Deus, e deixa que Deus, na hora e do jeito que Ele quiser, faça a obra que tem na sua vida. Amém. Adore como se fosse. Quando o Senhor Mestre falou, adore como se fosse o último dia, né, da sua vida, eu tive uma visão. Eu vi como se por dentro do cérebro de alguns, ou por cima, eu não sei muito bem, mas eu vi como se eletrodos, como se algo assim, eletrodos azuis, eles eram bem azuis, e como se um fosse ligado por raios assim, né, como se fosse choques assim, um no outro assim, como se fosse uma redezinha que botam na cabeça para fazer exames médicos, assim era isso que eu vi. E então veio uma grande onda, como que um tubo, e adentrava dentro do templo nessa hora também. Amém. Deus me deu uma palavra. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. A minha contenda, diz o Senhor, é contra homens, pois os deuses não existem, nem os ídolos, tudo é inexistente ante a mim. Eu sou o único, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim, eu sou o todo-poderoso. Mas eu tenho uma grande contenda contra seres humanos. Esta é a minha grande contenda, diz o Senhor dos exércitos celestiais, cujo nome é o Deus da geração Jesus Cristo. Eu vi como que duas mãos colocando um foco de luz, essas lâmpadas de luz num bocal, e era muito grande, era uma lâmpada dessas brancas, mas ela iluminava muito. Quando ela foi botada assim, ela iluminou demais, muito iluminou. Então eu vi um grande martelo descendo do céu,
E o Senhor, mestre, pregava esse martelo. E essa luz iluminava muito. E o Senhor ia batendo com esse martelo no chão da terra. Ia batendo com esse martelo no chão da terra. Eu estremecerei os habitantes da terra com as tuas palavras, diz o teu Deus, último Elias. Eu tive uma visão, como se eu estivesse com um homem no alto de uma montanha. E esse homem estava de cócoras, assim, agachado. E eu via ele por cima, assim, eu ficava do lado esquerdo dele, e ele estava abaixado. Então eu olhei para onde ele estava olhando, para o horizonte, e era como se fosse uma poeira, muita poeira. Tudo que a gente conseguia enxergar era poeira. E eu olhei para esse homem novamente, e ele estava apoiado com a mão numa cabeça de boi, mas só o crânio do boi ressecado. E aí esse homem balançou a cabeça e se levantou, e eu pude ver ele, e era o Senhor, mestre, esse homem. Então o Senhor olhou para mim e olhou para trás, e nesse momento eu também olhei para trás, e eu vi todos os que estão entregando os folhetos, todos estavam ali, e nós ficamos juntos, o Senhor ficou na frente, e o Senhor apontou assim para aquela poeira, como se falasse para nós irmos ali para aquele lugar, que eu entendo que era todo mundo ali, né, que estava em poeira. Então eu vi um grande recipiente, muito grande, como quem coloca grãos. Ele era enorme, tinha duas torres, e como se fosse de acrílico, e ali os folhetos estavam, e ia se pegando os folhetos, ia se diminuindo, e esses folhetos se multiplicavam como que sozinho por um poder, e eles se levantavam e diminuíam, se levantavam e diminuíam, assim essa visão foi, e os folhetos não passavam da metade, porque era muito o trabalho que estava acontecendo, era muito rápido o que acontecia, e ali essa visão cessou. Amém. Alguns aqui, né, nessa manhã vieram não cultuar a Deus, vieram assistir o culto. E alguns estão sem roupas sobre o seu corpo. Quando Deus te chama pelo nome, diz o Senhor, é porque Ele te ama. E quando tu rejeitas, diz o Senhor, uma palavra dos profetas, tu rejeita este púlpito e o próprio Deus. O que tu vieste ver nesta manhã, neste lugar? O que tu vieste enxergar nesta manhã, neste lugar? Eis aqui a maior de todas as profecias, diz o Senhor, o cumprimento do meu ministério sobre a terra, diz o Senhor. Aleluia. Que tu vieste ver neste lugar. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. O que tu vieste contemplar neste lugar. Eis aí o sol que pus diante de ti, diz o Senhor. Eis aí a minha maior glória, com meu sustento e com meu sangue eu levantei este ministério, diz o Senhor. O que tu vieste ver neste lugar, igreja, diz o Senhor, eu resplandeço nesta manhã, mas não na vida de todos, porque muitos negam o meu nome e abaixam a sua fronte para não enxergar a minha luz que emana deste púlpito, diz
diz o Senhor. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome. Pode tirar as tuas sandálias, diz o Senhor. Glórias ao teu nome. Pode tirar as tuas sandálias, diz o Senhor. Isso aqui não é Egito, isto é terra santa. Tira as tuas sandálias, diz o Senhor. O que tu trouxeste do Egito, o que tu vieste com as tuas trajes da casa de Faraó, tira a tua sandália, diz o Senhor. Enxerga o que eu ponho diante de ti e reconheça este púlpito solidificado no meu sangue, diz o Senhor. Glorioso és o teu nome. Santo e exaltado seja o teu nome. Meu capitão, eu te esforço, eu te ajudo, eu sou contigo, não temas, diz o Senhor. Aleluia. O meu capitão, tu és o meu capitão, diz o Senhor. Glórias ao teu nome. Aleluia, Deus. A palavra arrancará do túmulo, não aqui dentro, mas lá fora. Quem nunca ouviu, ressuscitará dos mortos para a vida, e dirás: eu vi Deus pela tua boca, Elias, diz o Senhor. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Só é possível cair da chuva sobre a terra por causa dos meus folhetos, diz o Senhor, e as comportas do céu se abrirá, e virá muitas águas sobre a terra, e pelas águas eu subirei a minha arca, e a igreja sairá da terra, diz o Senhor, o teu Deus, Elias. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. Algum profeta mais? Algo? Aleluia. Aleluia. Quando, nesse momento da profecia do irmão André, já não era mais a igreja, mestre. Estávamos nós dentro de um grande castelo, e eu via o Senhor na frente, e o André profetizando. Atrás do Senhor é um grande trono, e um grande ser se assentado nesse trono. Nas laterais desse castelo tem um lugar, eu vejo vários anciões, e eles observam o que o André fala. Quando eu olho para o Senhor está de frente dele, e embaixo do Senhor tem uma poça de sangue muito grande. Enquanto ele profetiza, o Senhor está em cima dessa poça de sangue, e vários anjos com espadas armados passam no meio da congregação e apontam a espada para alguns, como se quisesse cravar na garganta de alguns, mestre. Meu Deus. Aleluia, Deus. Até aqui, mestre. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Coloca as tuas vestes, diz o Senhor. Em breve eu tratarei contigo e te arrancarei para o lugar de solidão, diz o Senhor. Coloque as tuas vestes, não venha me assistir. Venha a este lugar e reconheça o meu nome. Acabou o tempo, diz o Senhor. Quando o Senhor, pastor, falava da adaga da contenda, eu vi o Silas Malafaia, e ele caminhava, mas ele já caminhava se rastejando, como se já não tivesse forças para caminhar. Ele foi acertado exatamente no peito pela adaga da contenda, e eu vi o sangue que saía dele. E nesta manhã o Senhor manda dizer:
Ele foi ferido, diz o Senhor. Ele foi ferido, diz o Senhor. Ele foi ferido pela arma que ele não quis usar. Assim diz o Senhor. Aleluia, Deus. Algum dos profetas mais? Cícero, assim diz o Senhor teu Deus: te fiz o meu capitão, porque as tuas dores não foram maiores do que as minhas, e eu vejo o teu coração, e eu vejo uma navalha, e essa navalha corta o teu coração, e eu vejo o sangue vivo do teu coração, mas essa navalha corta, e assim diz o Senhor teu Deus: tu não colocou as tuas dores acima das minhas, que eu senti por ti. Aleluia! Por isso tu és o meu capitão. E Deus manda dizer a muitos: não dei tamanha glória para vós, porque não tiveram coragem de fazer as minhas renúncias. Andréia, eu vejo o anjo cortar as suas vestes, e você fica despida somente com a roupa de baixo. Amém. Dayana, tome posse da tua capa. Ágata, zela pelo teu ministério. Eu vejo capa flutuando pela igreja, e Deus não acha ombro a qual possa se repousar. Altair, tem medo de quê, Altair? Assim pergunta o teu Deus. São várias capas, são espada, mas Deus não acha quem pode se usar. Deus não veja ombro a qual possa se repousar essas capas. Não encontra mãos aonde possa colocar essas espadas. Assim diz o Deus deste lugar: faz o que neste lugar, se eu não posso usar quando eu necessito? Assim diz o Senhor. Mestre, eu vi 2 anjos chorando, e eles pegavam 2 cadeiras com pessoas e chegavam na porta, faziam um movimento de jogá-la fora, e jogava essas 2 pessoas do lado de fora e trazia a cadeira vazia para dentro da igreja, e eles choravam quando faziam isso, mas eu não via quem eram as 2 pessoas. Amém. Mestre, eu tive uma visão na qual eu via as comportas do céu sendo abertas e a arca, e via Noé, e sendo toda a terra sendo inundada. Em paralelo a essa visão, mestre, eu via a terra sendo inundada de folhetos e aumentando a altura, o acúmulo de folhetos na terra, conforme ia aumentando a quantidade de folhetos na terra, os céus iam se abrindo e uma grande luz resplandecia dos céus, e a visão cessou. André, a palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Não fuja disso. Está aqui, mestre. Amém, irmãos?
Bendito Deus, Pai querido, glorioso Senhor dos altos céus, Tu que nos tem dado o privilégio, Senhor, de poder Te adorar inclinado aos Teus pés. Ensina-nos dia a dia isto, Senhor, não só que Tu és digno de louvor e adoração, mas ensina-nos a reconhecer esta dignidade que Tu tens, ó Deus, porque aí conheceremos o íntimo, Senhor, do Teu ser, do Teu coração, conhecendo os Teus princípios, o Teu caráter, porque como já disseram num louvor que o Teu Espírito deu, não Te adoramos pelo que Tu fazes, mas pelo que Tu és, e assim nos ensina, Deus. Toma-nos e leva-nos na Tua graça, leva-nos, ó Deus, na Tua paz, pois certamente nós aqui estamos como os últimos, Deus, e sabemos que somos os últimos, Deus, guerreiros, Jesus, nós que por Ti daremos a vida, Te saudamos, aleluia, vamos em nome de Jesus.